Boa noite, irmãos. Nós iremos meditar hoje, não no Evangelho de João, mas na carta de João, primeira carta de João, no capítulo 3. Eu espero que os irmãos não se cansem do apóstolo João e também não se cansem do pregador Amarildo. Que Deus nos ajude, possamos estar atentos à sua palavra. Nós iremos meditar no Evangelho de João hoje, no capítulo 3, versículos 1, 2 e 3. Diz assim a palavra do Senhor. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. E qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também Ele é puro. Irmãos, é difícil, para mim pelo menos, né? É difícil meditar nessa primeira parte do nosso texto. Não estava nessa altura. Sim, né? Meditar nessa primeira parte do nosso texto, quando o apóstolo João diz assim, vede quão grande amor nos tem concedido o Pai. É difícil a gente não associar, né? Ou não lembrar, pelo menos, o amor entre os filhos e os pais, né? É bem interessante a forma como nós amamos, né? Os nossos pais, os pais nos amam, né? Quando nós somos crianças, né? Os nossos pais não são nossos super-heróis, né? Meu pai é o meu super-homem, minha mãe a Mulher Maravilha, são os heróis da nossa vida. E aí nós crescemos, os nossos pais se tornam os super chatos, a super chatona e o super chatão. Aí crescemos mais um pouco e se tornam super velhos, a super velha e o super velho. Irmãos, mas é interessante que quando nós nos casamos, nós temos filhos, nós passamos a perceber que os nossos pais sempre nos amam mais do que nós a eles. O amor deles sempre foi maior, né? Quando a gente percebe isso. Mas é claro que isso é um exemplo bem ínfimo em relação ao amor de Deus. O amor de Deus, em comparação ao amor entre pais, dos nossos pais, é infinitamente maior. O amor de pais são falhos, né? São limitados, mas o amor de Deus ele é muito grande, infinitamente maior. E o apóstolo João ele meio que nos alerta a ver isso. Vede, né? Quando ele fala assim, ó, vede quão grande amor nos tem concedido o Pai. Vede. Esse termo aqui nós podemos entendê-lo como uma exclamação, né? Vede que grande amor. Veja. Quando a gente fala assim, hoje não se usa muito esse termo, né? Hoje quando nós estamos admirados com uma coisa, nós falamos nossa, né? Não é isso? Falamos nossa. Mas aqui o termo é de admiração. A intenção do apóstolo quando ele fala isso, vede com grande amor. É de admiração. É que nós fiquemos surpresos com o grande amor de Deus para conosco. Esse amor que Ele nos tem concedido, nos tem por nós, né? Que nós vejamos, que nós tenhamos em nossos pensamentos. Porque, irmãos, nós sabemos que as coisas, elas tendem a entrar com o tempo, né? Com o passar do tempo, as coisas elas tendem a entrar no esquecimento, né? Elas tendem a se tornar normais. Por isso nós esquecemos. O amor de Deus não deve ser assim.
O amor de Deus deve fazer parte das nossas vidas a cada instante mais e mais forte, ao ponto de transformar as nossas mentes, os nossos desejos, as nossas vontades, as nossas perspectivas, a nossa esperança, a nos dar motivação. Irmãos, o apóstolo João, quando ele escreveu essa carta, né? Na verdade, assim, se nós atentarmos para todos os apóstolos, nós podemos dizer que foram homens privilegiados, porque eles viram aquilo que muitos homens na história, como Jesus mesmo diz lá em Mateus, né? Muitos homens na história desejaram ver, né? Homens justos, os profetas, e eles viram. Muitos homens na história desejaram ouvir e eles ouviram isso. Então o apóstolo João, ele viu grandes coisas. Os apóstolos, e ele em especial, que nós estamos meditando, viram coisas grandiosas. O apóstolo João chega até a dizer lá no final do Evangelho que há muitas coisas que Jesus fez, mas os livros não poderiam conter todas essas coisas. É claro, os livros, né, todo mundo não poderia conter. É claro que ele usa um pouco de exagero e as coisas de Deus deveria fazer assim com a gente. Nós deveríamos usar muito eufemismo. Eu falei eufemismo? Não, né? Hipérbole, né? Nós deveríamos dar ênfase nas coisas de Deus. Deveríamos vê-las com outros olhos. Irmãos, esse apóstolo, quando ele estava escrevendo aqui a carta, ele já era um homem já velho. Vocês estão me ouvindo bem? O pessoal lá atrás está me ouvindo bem? Ele já era um homem velho. A voz está feia igual estava do Nicolas? Não? Ele já era um homem velho. E, irmãos, ele era aquele homem, como nós acabamos de ver, né, que viu grandes coisas, sabia muitas coisas, né, de Cristo, das coisas que Cristo fez. Ele era aqueles velhos que você gostaria de sentar perto dele e perguntar: olha, João, como é que foi a sua vida? E ouvir as histórias, e ele realmente teria muitas histórias para contar. Os 3 anos que ele andou com Cristo, na vida da igreja primitiva, né? João com certeza teria muitas histórias. E, irmãos, o interessante nesse versículo, e que nos leva a entender isso, quando ele fala essa frase aqui, é que se eu e você perguntássemos para ele assim: olha, João, o que motiva você? O que levou você até agora? O que faz com que você esteja firme na mesma fé? Ele provavelmente diria essa mesma coisa: veja, que grande amor nos tem concedido, Pai. Irmãos, o amor de Deus, ele deve motivar nós a fazermos a vontade de Deus. Ele que deve fazer com que nós o sirvamos, não é outras coisas. O homem, procurando motivações, procurando formas de manter as pessoas nas igrejas, eles têm distorcido até a palavra de Deus. Não existe aí a doutrina da perca da salvação? Para que isso? Para fazer com que as pessoas se mantenham servindo a Deus fielmente. Eles distorcem a palavra de Deus. A palavra de Deus não ensina que nós perdemos a salvação, ou que nós precisamos ter medo de perder a salvação para servir a Deus. Nos ensina que nós devemos simplesmente conhecer o amor de Deus para conosco e nós o serviremos. Vede este amor. É o que o apóstolo está chamando aos irmãos e nos chamando a considerar o amor de Deus para conosco. Irmãos, não é somente algo que deve nos surpreender, mas devemos também tê-lo como uma ordem, né? Um comando. O apóstolo João está falando assim: vede, pare tudo o que você está fazendo e preste atenção. Atente para o amor de Deus. Esqueça das coisas e fixe no amor de Deus. Pense nele, considere o que Deus fez por você. Como ele abriu mão do seu próprio filho, não poupou o seu próprio filho para morrer por você. Considere isso.
Pense nesse amor. É isso que ele está dizendo aqui quando fala assim, olha, vede quão grande amor nos tem concedido o Pai. Irmãos, nós sabemos que esses pensamentos, eles requerem de nós um grande esforço. Nós precisamos sempre colocar em mente o amor de Deus para conosco. Eu não sei se já aconteceu com vocês, mas já aconteceu comigo. Eu me relacionava com algumas pessoas no estado que eu morava. Havia aquelas pessoas as quais praticamente eu cresci junto. E quando você cresce junto assim, né, aquelas amizades de infância, parece vai durar para sempre. Se acabar essa amizade, eu vou morrer, né? Tem essas, a gente exagera mesmo um pouco nessas épocas. E simplesmente essas pessoas se foram. Se foram, que eu falo assim, elas continuam lá e eu nem lembro delas mais. Todo o sentimento que eu tinha para com eles acabou. Eu volto lá para ver os meus pais, mas não os vejo. E não tenho nenhum interesse assim em vê-los. Irmãos, se nós não lembramos do amor de Deus, se nós não consideramos sobre o amor de Deus, nós podemos esquecer. Começa primeiro assim, você ouve sobre o amor de Deus e você fala, tá, beleza, legal. Você não considera como sendo algo importante. É normal, trivial. Então, para que atentar? Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai. Nós devemos, irmãos, dedicar todos os nossos esforços para bloquear todas as coisas que nos prendem. Nós sabemos que constantemente somos bombardeados por coisas que querem tomar o nosso tempo, para nós não nos atentarmos às coisas de Deus. Por isso gera um esforço. Por isso precisamos nos esforçar para lembrar, para atentar ao amor de Deus para conosco. Senão nós esquecemos. Senão vai se tornar algo comum. Não vai fazer tanta diferença. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai. Irmãos, o interessante de conceder é dado. Algo que alguém concede a você é porque ele deu a você. E o amor de Deus é isso. Não é algo meritório, não é algo que eu mereci ter ou que conquistei. Não, o amor de Deus, ele é concedido. Ele é dado a nós. E aqui tem algumas passagens que eu anotei que descrevem muito bem isso, né? Lá em Romanos, no capítulo 5, o apóstolo Paulo, ele descreve muito bem essa condição que nós temos. E a condição de Deus, e como Deus agiu para conosco, nós estando nessa condição, né? Lá em no capítulo 5, primeiro ele diz no versículo 6, versículo 6, porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. No versículo 8, mas Deus prova seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Versículo 10, porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais agora, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Qual era a nossa condição? Segundo o texto, versículo 1, nós éramos fracos. Versículo 1 não, versículo 6, né? Nós éramos fracos, nós éramos ímpios. No versículo 8, segundo o versículo, nós éramos, final do versículo, nós éramos pecadores. E no versículo 10, nós éramos inimigos. E estando nessa condição,
Deus provou o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós. Então, não é o amor de Deus, não é porque nós merecemos, porque nós éramos inimigos dele. Nós éramos fracos, não havia nada em nós que pudesse nos levar a servi-lo. Nós éramos ímpios, pecadores, mas ele provou o seu amor para conosco. Então, o amor de Deus, ele é concedido a nós. O apóstolo João, em outro texto, aqui na carta, ele fala, esse é o nosso texto. Nisso está o amor. Não em que nós tenhamos amado a ele, mas em que ele nos amou primeiro. Por que nós amamos a Deus hoje? Porque ele nos amou primeiro. Nós só somos capazes de amar a Deus se ele nos amar primeiro. Então não é porque eu mereci, mas Deus nos concede, Deus nos dá este amor. Então nós somos presenteados com este amor. Em outro texto também, eu gostaria também de ler com os irmãos, aqui já está anotado para mim, tá? Semelhantemente, o apóstolo Paulo fala as mesmas coisas semelhantes, né? Lá em Efésios, no capítulo 2, inclusive o irmão Nicolas deu várias passagens das quais eu tenho anotado aqui hoje, né? Efésios capítulo 2, versículos 4 a 7. Diz assim: Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com ele, nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Novamente, irmãos, nós vemos aqui que Deus nos vivificou, Deus nos deu vida, juntamente com Cristo. Deus nos ressuscitou juntamente com Cristo e nos fez assentar nos lugares celestiais. Ou seja, Deus nos abençoou com todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus. E qual era a nossa condição quando Ele fez isso? Estávamos mortos em nossas ofensas. Você quer entender um pouco disso? Leia os versículos anteriores, versículo 1 a 3. Nós estávamos mortos quando Deus fez todo esse plano de salvação, exerceu a salvação nas nossas vidas. Nós estávamos mortos e Ele nos vivificou. Nós éramos filhos da ira. Isso é que demonstra que o amor de Deus, ele não é conquistado. Ele é algo que Deus nos deu. Por isso que o apóstolo diz, vede quão grande amor nos tem concedido o Pai. Vede. E, irmãos, se tem uma coisa que vale a pena eu e você mostrar, é esse grande amor. Eu não sei como é os dias de hoje, mas houve uma época, né, uma modinha, sei lá, qual seria o termo que eu poderia usar. Lembra daqueles carros chamados bate-coração? É isso? Bate-coração? Explode coração, explosão de amor. Por que tinham esses carros? Né? As pessoas simplesmente chegavam ali, um namorado, uma namorada, um noivo, uma noiva, ou um esposo, uma esposa, e contratava aquele carro e fazia um barulho na rua e fazia questão que todos vissem. Né? Aquela demonstração de amor. Todos enxergassem aquela grande demonstração de amor. E sabia que a pessoa que mais desejava, e eu tenho quase convicção absoluta disso, que a pessoa que mais desejava que os outros vissem era justamente a que estava lá dentro de casa. Não é isso? Seja homem, mulher. Queria que todos lá fora vissem o que o seu namorado ou a sua namorada está fazendo, ou o seu noivo, noiva, ou seja quem for.
Está fazendo por ele, a grande demonstração de amor. Eu conheço casais que quando o marido ia dar um buquê de flores, ela não aceitava. Falei, não, eu não quero que você me dê agora, eu quero que você me dê lá na festa, onde vai ter várias pessoas vendo o que você vai fazer. Ou lá na igreja, né? Onde todos os irmãos vão ver a grande demonstração de amor que você tem para comigo, o quanto você me ama. Irmãos, se tem uma coisa que eu e você não pode sentir, é mal amado, porque Deus nos ama. Deus nos ama. E esse é um amor que vale a pena mostrar. Acho que o apóstolo João, ele tinha um grande desejo para que aqueles irmãos vissem, observassem, considerassem o amor de Deus. O amor que Deus concedeu a eles. Vede quão grande amor nos tem concedido, Pai, que fossem chamados filhos de Deus. Irmãos, isso não é um título. Não é meramente um título. Que fôssemos chamados filhos de Deus. Isso não é meramente um título. Esse título ele tem que dizer muito da nossa condição. E, na verdade, ele diz muito da nossa condição. De quem nós somos mesmo. Que fôssemos chamados filhos de Deus. Eu li um comentário, na verdade eu li um pedaço dele, que fala que um dos grandes maus, eu acho que foi de Martin Lloyd Jones, talvez o irmão Daniel vai até me corrigir agora, que um dos grandes problemas que as igrejas enfrentam é porque elas não sabem a sua real condição. Elas não têm, nós esquecemos da nossa real condição, que nós somos filhos de Deus. Irmãos, Deus fez com que eu e você nos tornássemos filhos dele. Nós não devemos tratar isso como as pessoas lá fora tratam. As pessoas lá fora, sabe o que elas dizem? Ah, todo mundo é filho de Deus. Não é isso que o apóstolo João está dizendo. Toda essa ênfase que ele está dando é porque Deus fez dele filho. Antes ele era uma mera criatura, agora ele era filho de Deus. Por isso ele estava considerando aquilo. Vede, Deus através do seu Espírito Santo ele fez com que nós nascêssemos de novo. Lembra lá o Evangelho de João capítulo 3, versículo 5. Jesus respondendo a Nicodemos, aquele grande religioso, né? Aquele homem que perante a sociedade era um grande homem de Deus. Porém, Jesus disse a ele, na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Irmãos, se Deus não nos gerar de novo, se nós não nascermos de novo, nós não podemos ver o reino de Deus. Nós não somos filhos de Deus. Essa é uma condição a qual Deus nos colocou. Hoje nós somos filhos dele. Existem várias passagens, né, que nos mostram isso, que nós fomos gerados de Deus. Inclusive o versículo 29, final do versículo, fala que nós somos nascidos dele. Claro que ele está fazendo uma referência a Jesus, mas nós nascemos em Jesus, nós ressuscitamos em Jesus. Nós vivemos a vida de Jesus. Nós somos participantes da natureza divina. Se bem que nós não vamos ser deuses em hipótese alguma, em momento algum, tá? Não entendo isso errado, mas nós participamos da vida de Jesus Cristo, a vida que vem de Deus. E isso, irmãos, deve nos levar a ter admiração, a ficar surpreso com esse tão grande amor.
Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso, o mundo não nos conhece, porque não o conhece a Ele. Irmão, se tem uma coisa terrível para o mundo, é que ele não conhece a Deus. As pessoas desse mundo não conhecem a Deus. Quando o Cristo estava exortando aqueles discípulos, ele falou que eles seriam perseguidos, jogados na prisão, e isso principalmente pelos líderes religiosos. Por quê? No versículo lá no capítulo... deixa eu achar a passagem aqui, tá? Capítulo 16, versículo 3. E isto vos farão, porque não conheceram o Pai, nem a mim. O mundo não nos conhece, porque eles não conhecem a Deus. Eles não conhecem a Jesus Cristo. E, irmãos, todo aquele que crê em Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, ele se distingue do mundo. Ele é separado do mundo. Ele não é mais uma pessoa que se sente confortável neste mundo. Na verdade, ele se sente como um estranho, porque o mundo não o conhece. Porque o mundo foi o que rejeitou a Jesus Cristo. Então, não há como nós nos conciliarmos com o mundo que rejeita a Cristo. Então, aquele que crer em Cristo como Senhor, seu Senhor e Salvador, aquele que é filho de Deus, ele não busca o reconhecimento do mundo. Ele não busca a fama no mundo. Ele não busca agradar o mundo. O seu interesse, a sua vontade está em agradar a Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Irmãos, a participação que nós devemos ter no mundo é a mesma que Jesus teve. Ir de encontro aos perdidos. E de encontro àqueles que precisam de salvação. Precisam de Cristo. Não estou dizendo, nós nunca dizemos isso porque a Bíblia não diz isso, que devemos deixar os nossos empregos, devemos não nos relacionar com as pessoas. Porque a Bíblia nos exorta a não viver vidas mundanas. Vidas que não condiz com a vida de um cristão. Por isso, o mundo não o conhece, não nos conhece, porque não conhece a Deus. Você pode afirmar que o mundo não conhece você? Você pode afirmar isso? O mundo não me conhece? Irmãos, se nós não temos condições de afirmar que o mundo não nos conhece e que nós não nos relacionamos com ele, é porque nós ainda não conhecemos. Ou não desfrutamos ainda deste amor de Deus. Não temos o real conhecimento do quanto Deus nos ama.
As nossas prioridades ainda continuam sendo erradas. No versículo 2, o apóstolo continua dizendo àqueles irmãos: amados, agora somos filhos de Deus. Opa, mas peraí, ele não falou isso já? No versículo 1? Sim. Ele falou que nós somos filhos de Deus. E aqui novamente ele fala: amados, agora somos filhos de Deus. Por quê? Ele está dizendo. Porque, irmãos, são ideias, são verdades que precisam ser consolidadas na nossa mente. Precisam ser consolidadas no nosso coração. Que nós somos filhos de Deus. E ele usa um termo anterior aqui, né? Ele fala agora. Nós somos filhos de Deus agora, presente. Irmãos, nós sabemos que é fato, né? Que quando alguém nasce em uma família, há um impacto no seu desenvolvimento, tanto negativo como positivo, dependendo da família. Dependendo da família, você pode se tornar um adulto, uma pessoa correta, uma pessoa boa. Dependendo também não. Tem famílias que fazem questão de pôr a televisão ou o celular para vomitar o dia inteiro coisas na cara dos filhos. Tem famílias que não. E isso reflete no crescimento. Então a família que nós nascemos, ela reflete naquilo que as crianças tornam no futuro, no seu crescimento. Talvez, eu não sei, talvez a maioria não tenha nascido, né? Acho que foi feita essa pergunta, né? O pastor pediu para levantar as mãos hoje. Aqueles que não tiveram a oportunidade de nascer em um lar piedoso, um lar que serve a Deus. Não sei quem não nasceu, que não precisa também se manifestar. Talvez, né, nós conhecemos pessoas que estejam nessa condição. Ela não nasceu num lar cristão, num lar piedoso, então ela teve uma vida bagunçada, uma vida realmente voltada às coisas deste mundo. Mas sabe qual é a boa notícia? Se você nasceu de novo, agora você faz parte de uma família piedosa, que é a família de Deus. E quando nós temos essa convicção de que nós somos filhos de Deus, fazemos parte da família de Deus, que é uma família piedosa, e nós colocamos essas verdades nos nossos corações, irmãos, nós vivemos vidas piedosas. Porque sabe como funciona? Mais ou menos assim. Nós somos tentados em cometer determinados pecados ou andar em conformidade com este mundo, mas aí nós paramos e pensamos, eu não posso fazer isso. Porque eu sou filho de Deus. E se eu fizer isso, eu vou estar difamando o nome do meu Pai. Nós precisamos ter convicção de quem nós somos. Qual a nossa condição? Qual a nossa condição hoje? Por que nós viemos à igreja? Primeiramente, porque somos filhos de Deus. E estamos aqui em obediência ao nosso Pai. Porque se não tiver essa base de filiação, não há porquê. Devemos ter isso consolidado em nossos corações, essa grande verdade, irmãos, de que nós somos filhos de Deus. E aí na continuação do versículo, o apóstolo continua, e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele. Bom, qual pode ser a ideia aqui, né? O que o apóstolo está dizendo? Bom, nós não somos como havemos de ser.
Nós ainda vivemos nessa carne falida, cheia de pecado. Nós ainda não temos um corpo glorificado. Estamos sujeitos ao pecado. E isso não é manifesto como nós seremos, né? Como ele diz aqui, ainda não é claro como nós seremos. O apóstolo Paulo, ele fala isso também lá em, mais ou menos isso, não com as mesmas palavras, lá em Colossenses, no capítulo 3, versículos 3 e 4, fala assim: porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Então a nossa vida, o que nós havemos de ser, ela está escondida com Cristo em Deus. Não é claro, né? Não é manifesto, como as palavras do apóstolo aqui, né? Ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Porque assim como é, o veremos. Quando Cristo se manifestar, nós seremos semelhantes a Ele. Seremos transformados. Teremos um corpo não mais corruptível, não mais sujeito ao pecado, tendente a pecar, mas um corpo glorificado. E isso quando Ele se manifestar. Quando nós o vermos. Irmãos, nós sabemos que essa não é uma verdade para todos. Porque os incrédulos, quando eles verem a Cristo, eles verão como Ele é. Mas eles não serão transformados quando eles o verem. Pelo contrário, eles temerão e sofrerão grandemente por ver o Senhor. Mas nós o veremos. Interessante que o apóstolo, no começo dessa carta aqui, lá no versículo 1, ele descreve que ele viu Jesus com seus próprios olhos, quando Jesus estava aqui na terra. Lá em Pedro, 1 Pedro, deixa eu ver aqui qual que é a passagem. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 8, lá nos mostra que os crentes vê ao Senhor pela fé. Não é exatamente essas palavras, né? Lá fala que mesmo não havendo visto, o mais, né? Mas vemos, os crentes vê Jesus pela fé. Aqui em 1 João, no capítulo 3, versículo 6, fala que os incrédulos, aqueles que vivem em pecado, eles não viram e nem conheceram o Senhor. Como diz aqui o final do versículo, qualquer que peca não viu nem o conheceu. E lá em Apocalipse, no capítulo 1, versículo 7, irmãos, lá diz que todo olho verá o Senhor. Todo olho verá. E nós o veremos como Ele é. Você tem a esperança disso? Você tem a expectativa disso? A expectativa de que você há de ver o seu Redentor? Irmãos, eu tenho um hino que eu gosto de cantar que é esse: hei de ver meu Redentor, junto dele eu hei de estar. Esse é um hino que eu gosto de cantar. Eu acho bonita a melodia, acho bonita a letra. E é muito bom ter essa expectativa de que quando o Senhor voltar eu hei de vê-lo. E, irmãos, o apóstolo João fala que se nós temos essa esperança nele, no versículo 3, nós devemos purificar a nós mesmos, como também ele é puro. Diz assim o versículo: e qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele
é puro. Ou seja, se você entendeu o versículo 2, isso vai ser visto na prática do versículo 3. Se você entendeu, se você crê no versículo 2, isto vai ser visto, o versículo 3 vai ser visto na sua vida. Qualquer que nele tenha essa esperança, purifica-se a si mesmo. É bem interessante nós considerarmos a questão do purifica-se a si mesmo. Porque a palavra de Deus, ela é bem clara e nós devemos tentar manter clara. Tá? O que João está querendo dizer com purifica-se a si mesmo? Como ele é puro. Como o Senhor é puro. Irmãos, lá em Romanos, no capítulo 8, versículo 29, o apóstolo Paulo diz assim, Deus diz, né, eu não copiei o versículo, mas tem frases aqui referente ao versículo. Deus nos predestinou para sermos conforme a imagem do seu Filho. Deus nos predestinou para que nós fôssemos, para nós sermos conforme a imagem do seu Filho. Bom, nós sabemos que isso pertence a Ele. Se Ele nos predestinou para isso, isso pertence ao Senhor. Isso Ele vai fazer. A nossa purificação para nós sermos conforme a imagem de Jesus Cristo, essa quem faz é Deus. A purificação que há em nós pelo sangue de Jesus Cristo, quem faz é Deus. A purificação que há em nós pela lavagem na palavra, quem faz é Deus. Vamos ler essas passagens, né, para não ficar... a primeira está aqui em João, 1 João, né? Primeira João, capítulo 1, versículo 7. Mas se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Bom, tem muitas outras passagens que falam que os nossos pecados são purificados pelo sangue de Jesus Cristo. Lá em Efésios, capítulo 5, versículo 26, vamos ler o 25 também, para ficar mais completo o entendimento. Vós, maridos, amai vossas mulheres como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Então, esse tipo de purificação, ela é feita por Deus. Mas o apóstolo João está se dirigindo aos irmãos e dizendo, purifica-se a si mesmo. Que nós devemos purificar a nós mesmos. E o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 1, ele diz assim, ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundície da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Então, irmãos, a palavra de Deus mostra que na purificação tem dois processos. O que é feito por Deus e o que nós fazemos. O que nós fazemos, ele só é possível quando Deus nos purifica. Quando Deus nos salva em Cristo, quando Deus nos regenera, quando nós nascemos de novo, Deus nos exorta a desenvolvermos a nossa salvação. De nós buscarmos a santificação, de nós nos purificarmos. Sermos puros, como o Senhor é puro. Se nós temos
a expectativa da volta do Senhor, nós devemos buscar ser puros como Ele é puro. A nossa esperança, irmãos, não deve estar nas coisas desta vida, nas circunstâncias desta vida. A nossa esperança deve estar no Senhor Jesus. Jesus disse aos discípulos: vou preparar-vos lugar, quando ele estava voltando, né, de onde ele veio. Vou preparar-vos lugar. Mas aí ele diz, né, uma frase consoladora para aqueles discípulos. Lá seria no Evangelho de João, capítulo 14, né, no final do versículo 2 ele fala: vou preparar-vos lugar. Aí no versículo 13, no versículo 3 do capítulo 14, ele fala assim: e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Jesus não nos deixou para sempre. Ele vai voltar. Ele vai voltar para nos levar para onde Ele vai estar, para aquele lugar que Ele preparou para nós. Você tem essa expectativa? Seja puro como Ele é puro. Nós devemos estar atentando para a pureza do nosso Senhor, para que nós possamos imitá-lo, possamos buscar ser como Ele. Aqui no 1 João, ele dá muita ênfase, bastante ênfase à pureza de Deus, à pureza de Jesus Cristo. Né? Nós temos aqui alguns versículos, por exemplo, no capítulo 1, versículo 5, ele fala assim sobre a pureza de Deus: Deus é luz, e nele não há trevas nenhuma. No capítulo 2, versículo 1, ele se refere a Jesus Cristo como Jesus Cristo, o justo. No capítulo 2, versículo 1, né? No final do versículo. No capítulo 2, ainda no versículo 20, ele se refere a Jesus como sendo o santo. E vós tendes a unção do santo. Esse santo seria o Senhor Jesus. E sabeis todas as coisas. Ainda no capítulo 2, versículo 29, ele se refere a Jesus como sendo o justo novamente. E aqui no capítulo 3, ele se refere a Jesus como sendo puro. Nós devemos ter a pureza do Senhor nas nossas mentes. Devemos ter o entendimento do quão puro o Senhor é, irmãos. Certa vez, isso já tem um tempo já, eu vi um vídeo, um pedaço, eu não sei se era uma pregação, uma palestra, eu imagino que seja uma pregação, de um pastor chamado Robert Charles Sproul. Mais ou menos isso, tá? Eu achei bem interessante. Era um pedaço da pregação. Eu ouvi só um pedaço. Ele fez uma ilustração. Nessa ilustração, era um palco bem grande, ele colocou uma pessoa representando Jesus Cristo, numa extremidade do palco. Na outra extremidade do palco, ele colocou uma outra pessoa, representando Satanás. E ele chamou uma terceira pessoa, talvez você já viu nesse vídeo, né? Chamou uma terceira pessoa, e essa pessoa estava representando o apóstolo Paulo. E ele começou a andar com essa pessoa, né, que representava o apóstolo Paulo. E toda essa extensão estava representando a santidade e o pecado. E sabe onde ele foi colocar o apóstolo Paulo? Pertinho de Satanás. Eu entendi, irmãos.
Ele não estava ali menosprezando o apóstolo Paulo, mas engrandecendo a santidade de Cristo. Porque se tem um homem que é digno das nossas invejas, é o apóstolo Paulo. Se tem um homem que nós realmente podemos imitar, porque ele foi imitador de Cristo, esse é o apóstolo Paulo. Mas Jesus Cristo é infinitamente mais santo. Então, nessa vida, por mais que nós nos dediquemos, nós ainda estaremos lá próximos de Satanás e não muito próximos do Senhor. Porque Jesus é perfeitamente santo e eu e você precisamos ter isso em mente. Para que nós tenhamos o mesmo pensamento do apóstolo e viemos a bater no peito, né? Eu sempre, quando eu leio aquele texto, eu imagino que ele bateu no peito, assim, falou assim: miserável homem que eu sou. Ou sempre pensar assim: puxa, eu sou o principal dos pecadores. Mas sabe por quê? Porque nós enxergamos a santidade de Cristo. Esse santo, irmãos, esse justo, ele está voltando. E nós o veremos e seremos como ele. Mas quando ele voltar, como ele vai nos encontrar? Estou rindo aqui porque geralmente quando eu vou receber, a gente vai receber visita lá em casa. A nossa casa ela não é muito bagunçada. Tem um cachorro agora, tá terrível lá, mas eu junto com a minha esposa e a gente faz um faxinão na casa, né? Dá aquela faxina, às vezes chamamos os meninos também para dar aquela faxina, para receber os irmãos. Os irmãos chegam, olham assim a casa, nossa, tá limpinha. Mas não é sempre assim, porque o cachorro ele faz um estrago lá, um chale. A gente se preocupa em receber as pessoas, mostrar a casa limpinha. Esconder aquelas coisas que não vai dar uma boa impressão. Quando Cristo voltar, irmãos, como ele encontrará na nossa casa? Como estará na nossa casa, na nossa vida? Se nós temos a esperança da volta do Senhor, se nós temos esperança nele, o texto diz que nós devemos nos purificar. Devemos fazer uma faxina nas nossas casas, na nossa vida. Tirar aquilo que é do mundo, aquilo que não é do agrado do Senhor. Que Deus nos ajude a isso. Que Deus nos ajude a ser santos, como Ele é santo. Deus abençoe a sua palavra. Obrigado, irmãos, pela atenção.